Estamos hoje em Uberlândia e a gente veio aqui conhecer duas personalidades que fazem parte da história do Exército Brasileiro aqui no Triângulo Mineiro. Bem, na verdade, a gente vai perceber que essa história familiar traduz muito o sentimento da comunidade local e a sua proximidade aqui com a Força Terrestre, aqui comigo, empresário Sotubal Siqueira e Silva. Era bem jovem e acompanhou a batalha para trazer o Exército Brasileiro aqui para Uberlândia, né, Sotubal? É verdade. À época eu tinha meus 17 para 18 anos e meu pai tinha uma grande amizade com o governador Juscelino Kubitschek. E isso já despertou no meu pai, que era proprietário da imobiliária Tubal Vilela, de fazer a doação de uma área para o Exército Brasileiro, no sentido de aqui construir um quartel que seria, poderia dizer, a sentinela para a defesa da futura capital, que ainda não tinha sido escolhido o local exato, mas se sabia que seria no interior do Brasil. E aí foram as tratativas e o pai do senhor diretamente envolvido em todas elas. Exatamente. Existe, talvez ainda em meu poder, uma pasta, até espessa, bem grossa, de correspondências trocadas entre o meu pai e o general Lott, no sentido de que ele ficasse convencido que aqui seria importante. Porque naquela época, Uberlândia era praticamente a capital, uma cidade pequena ainda, mas a capital dessa região toda aqui, porque Goiânia era, por incrível que pareça, menor do que Uberlândia. Então não se falava em Goiânia, falava-se em Uberlândia. Meu pai ofereceu a área, além do que era necessário, e ajudou, inclusive, com o material de construção para a edificação do prédio que hoje existe, e é o mesmo prédio ainda. Olha só, este terreno que nós estamos, exatamente. Esse terreno, esse terreno. Aquela época. É, exatamente. Vamos dar uma volta então no quartel, já que o senhor se sente tão à vontade aqui, para o senhor trazer mais algumas memórias aí daquela época, né, dessas terras, e o que se tornou, né, esse ato de doação, olha hoje se tornou. A história da família do senhor com o Exército traduz mesmo o sentimento da comunidade local. A gente percebe isso, o quanto a comunidade abraça aqui o batalhão. É verdade. O senhor percebe isso também? Percebo. Como eu percebo. Porque, afinal de contas, eu praticamente cresci dentro desse batalhão. Conheci aquele quadro ali na sala de comando, ali onde tem as fotos de todos os ex-comandantes. Conheci todos, começando do capitão Reck, quando inaugurou o quartel aqui, que era a companhia, a 3ª companhia, batalhões, caçadores, uma coisa assim. Agora, só imaginava que desse ato, né, de ir lá, politicamente, lutar para a vinda do Exército aqui e a doação desse terreno, geraria esse resultado? O senhor tinha ideia disso? Não, inimaginável, não tinha. Vou até parar aqui com essa vista aqui, para a gente apreciar que realmente é privilegiada, né, a vista aqui do batalhão. Eu não conheço os demais quartéis aqui no Brasil, mas, olha, é uma vista bonita, né? É muito bonito, né? Qual o sentimento hoje do senhor quando vê o resultado do que se tornou aqui, né, essa unidade do Exército Brasileiro, que hoje é referência, processo de mecanização, né? Qual o sentimento do senhor? É um sentimento, assim, honestamente falando, de muita alegria, de muita satisfação, de muito orgulho, e vendo principalmente a importância desse ponto aqui em defesa da capital. Perfeito. A gente tem uma surpresa agora, a gente vai encontrar com mais uma geração da família do senhor que faz parte dessa história também. Vamos lá? Sim. Na próxima semana você segue com a gente então nessa viagem no tempo no 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Até lá!